só agradecer, em primeiro lugar, a você, né, como co-organizadora desse evento, na verdade, a Érica Angliker, né, que é membro aqui do Instituto de Estudos Avançados e também membro da British School at Athens, né, foi uma das idealizadoras, né, da exposição sobre arte rupestre brasileira na Casa do Brasil, em Atenas, junto à Embaixada Brasileira, e também do colóquio correspondente o colóquio sobre arte grega, arte rupestre grega e arte rupestre brasileira, de que faz parte a palestra do professor Michel Justaman, né? Foram a Érica e que acabei de mencionar, e a Celina Lage, as professoras idealizadoras, né? Contando aqui com o nosso apoio do IDEA, da equipe do IDEA, e aqui hoje também contamos com 2 monitores, a Ana e o Guilherme, colaborando aqui na apresentação. A gente teve um pequeno problema técnico aqui, então eu queria primeiro agradecer a Érica novamente, agradecer ao professor Pedro Paulo, que é professor aqui da Unicamp, da área de História Antiga e Arqueologia, que vai moderar a palestra do professor Michel Justaman, professor Pedro Paulo, que foi, inclusive, supervisor do pós-doutorado que o professor Michel Justaman desenvolveu, né, por aqui. E, é claro, o palestrante de hoje, que é um colega da Universidade Federal do Amazonas, a quem temos a honra de receber, e a todos os participantes. Então, Érica, por favor, eu agradeço se você puder fazer essa relação entre a palestra de hoje e o evento que você e a Celina, com a minha modesta colaboração, organizaram. Obrigada, Isabela. Em primeiro lugar, faço um agradecimento à Isabela Tadin Cardoso e ao IDEA por receber o projeto, por dar todo o incentivo, o apoio na concepção, na divulgação e na elaboração do projeto. A Isabela esteve presente em todos os momentos e possibilitou tudo o que aconteceu no projeto. Muito obrigada, Isabela, muito obrigado a todos do IDEA que têm trabalhado para que um evento desse porte, um evento que aconteceu em Atenas, está acontecendo em Atenas ainda, porque a exposição vai ficar aberta até o dia 16 de dezembro, né? E tudo isso é uma parceria de várias instituições, inclusive da UFG, da professora Celina Lage, que participou da curadoria, juntamente com o professor André Prus, da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor André Prus foi quem viabilizou as 25 fotos que foram expostas e mais tantas outras que vão entrar num provável catálogo online, conseguiu todas as permissões, concebeu também a exposição, né? Porque tanto eu quanto a Celina, nós trabalhamos com a arte clássica. É claro, nós estudamos e tentamos aprender alguma coisa, mas assim, não é a nossa área de especialidade, apesar da nossa fascinação, né? Então, a presença do professor André Prus foi fundamental para que essa exposição fosse avante em termos conceituais. E na Grécia, nós tivemos uma pequena conferência para apresentar esse trabalho, e a ideia de levar as pinturas rupestres brasileiras para a Grécia, ela entra no contexto da escola de verão, que acontece todos os anos, e a ideia é de levar não só um pouco da cultura do Brasil para a Grécia, mas também de estabelecer um diálogo, né? Porque nós levamos alunos todos os anos e tal. Não só surgiu uma curiosidade por conta dos gregos, mas também nós entendemos em um determinado ponto que o diálogo seria interessante. E isso vai num movimento de, digamos assim, descolonizar os estudos clássicos, que é algo importante. E por descolonizar os estudos clássicos, o que nós entendemos aqui?
não só a relação colonizador e colonizado, mas também uma mudança do arcabouço conceitual de clássicas, né? Porque clássica sempre foi concebida como a base da cultura ocidental, mas no momento atual outras culturas também entram fazendo parte e em diálogo. E clássicas ainda têm uma resistência para ter, digamos assim, um diálogo com outras culturas afins, muitas vezes, né? Em termos de tecnologia e em termos também de metodologia, etc. Né? Por exemplo, quando eu comecei o diálogo com o professor André Prus, que é um grande especialista em arte rupestre brasileira e conhece também bem a arte rupestre da Europa, ele me falou, não tem arte rupestre na Grécia. Eu falei, tem, mas a arte rupestre da Grécia é apresentada em congressos de clássicas e não em congressos de arqueologia. Então, por isso, nem ele conhecia. Então, nós também trouxemos o professor Andreas Vlachopoulos. Ontem nós tivemos a palestra do professor André Prus e do professor André Vlachopoulos, e eles puderam dialogar a partir de problemas em comum a esses dois campos da arqueologia, da clássica e da brasileira, porque ambas estão lidando com arqueologia pré-histórica, com povos sem escrita, com determinado tipo de pintura rupestre, com a dificuldade de interpretar esses símbolos, etc. Então, o diálogo foi muito frutífero para todos, para os brasileiros, para os gregos, e o que nós esperamos é que possa continuar, né? Porque foi uma surpresa muito boa para todos, né? E agora nós encerramos, então, a conferência com a palestra do professor Michel. Michel, muito obrigada. Eu vou agora calar aqui o meu microfone e ampliar a sua apresentação. E muito obrigada a todos que estão aqui presentes, e principalmente ao professor Pedro Paulo Funaro, que gentilmente aceitou ser o comentador dessa sessão. Obrigada. Boa tarde a todos, uma satisfação aqui estar nesse evento. Em primeiro lugar, pelo fato de ser uma iniciativa tão original, tão importante, do IDEA, com a participação na organização da Érica Angliker. As considerações que a professora fez sobre as relações entre arqueologias do Novo Mundo, do Velho Mundo, muito importantes. Também essa sua consideração sobre digamos assim, a descolonização, uma visão descentrada também da arqueologia do Velho Mundo, acho muito importante. E, então, uma satisfação particular estar aqui. Também, mais satisfação ainda, pelo fato de estar aqui mediando a apresentação do professor Michel Justaman, da Universidade Federal do Amazonas. Vou apresentar brevemente o professor Michel. Ele tem uma trajetória muito reconhecida no âmbito da história e da arqueologia, mestrado, doutoramento, fez também pós-doutoramento, aqui no caso na Unicamp, e ele trabalha com uma série de temas, publica muito, tanto livros, artigos, tanto no Brasil quanto no estrangeiro, e uma das suas áreas de especialização é justamente a pintura rupestre e, em particular, na Serra da Capivara. Então, ele vai nos brindar hoje com justamente uma palestra sobre um dos aspectos um dos aspectos originais da sua pesquisa, que é sobre sexualidade nessas pinturas, e especificamente hoje vai então nos apresentar um panorama sobre a diversidade sexual nas pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, agradeço muito a todos e agradeço em particular ao professor Michel Justaman de aceitar estar aqui conosco hoje, e passarei a palavra para o Michel, e depois nós faremos ao final, deixaremos aberto para os participantes comentarem, e também farei um pequeno comentário
sobre a apresentação. Então, muito obrigado. Eu vou fechar o meu microfone também, para não haver problema sonoro, e passo para o professor Michel. Bom, primeiro quero saudar a todos e todas que estão nos acompanhando. Também quero agradecer o convite do Grupo Ideia, da Unicamp, desse evento, que é uma relação da arte rupestre brasileira com a arte rupestre grega, e esses outros conhecimentos que a Érica já nos informou no começo. Também quero agradecer, em especial, a Érica e a Isabela pelo convite, e agradecer também o professor Pedro Paulo Funari por todos os nossos trabalhos em conjunto e agora por estar mediando essa mesa. Então, boa tarde a todos. O meu interesse aqui nesse momento é tratar, como o professor Funari lembrou, dessa diversidade que a gente pode encontrar nas pinturas na Serra da Capivara, diversidade sexual que a gente pode encontrar nas pinturas na Serra da Capivara. O que esses primeiros humanos fizeram como pintura lá nessa temática específica. Há outras temáticas possíveis de trabalhos que eu e um grupo de professores e pesquisadores temos nos debruçado, mas que não é unicamente nosso. Há outras pessoas estudando, trabalhando e desenvolvendo isso. Vou pedir para a Érica, que está com isso, passar para frente. Então, para quem não sabe, aqui didaticamente, onde fica o Parque Nacional Serra da Capivara, que a gente chama aqui de Parna, né, onde fica o parque. Então, do mundo do parque, vocês podem observar que do mundo para o Brasil, aí a gente encontra no Brasil Piauí, aí no Piauí a gente encontra um localzinho ali no sudoeste do Piauí, que é onde fica o parque, esse parque. Hoje, o Parque Nacional Serra da Capivara está em processo de ampliação junto com o Parque Nacional Serra das Confusões. Então, no futuro próximo, o Serra das Confusões é muito maior que o Parque Nacional Serra da Capivara, muito maior. Então, existe já esse processo e está em andamento, e no futuro deve ser um parque só, uma pesquisa que a gente possa ampliar lá na região do Parque Nacional Serra das Confusões. Posso pedir para a Érica isso. Então, para quem tem dúvidas sobre os sítios arqueológicos, então, o que são os sítios arqueológicos? É o local, o grupo de locais cujas áreas e delimitações nem sempre se podem definir com precisão, porque acontecem vários, né, onde ficaram preservados testemunhos e evidências de atividades do passado histórico, seja esse pré-histórico ou não. No caso, hoje, a gente vai estudar, observar, o que eu vou demonstrar aqui são só do pré-histórico, ou da história mais antiga do Brasil. Eu até gosto mais desse termo, sabe, Funari? O Funari tem acompanhado isso comigo já há alguns anos. A gente tem conversado sobre isso, sobre a possibilidade de chamar esse período anterior a 1500 de história antiga do Brasil. E nesses locais arqueológicos é onde estão preservadas evidências de atividades humanas ocorridas num passado recente, distante ou mesmo remoto. No caso das pinturas rupestres, é um passado bastante remoto. E é importante deixar isso lembrado aqui, que no Brasil esses locais são protegidos por lei e é crime destruí-los. É importante estar escrito, como eu escrevi, mas é importante também ser dito. Para quem estiver nos ouvindo, não esqueça disso e saiba para transferir para outras pessoas. É crime destruí-los. Então, pedi para a Érica passar para o próximo slide. Esse próximo slide é para dar uma ideia de um sítio arqueológico no Parque Nacional Serra da Capivara, no caso, é o principal sítio arqueológico. Então, quem olha aqui do lado direito, quem olha de frente do lado direito, onde tem ali uma lona preta, é ali onde está reservado para os futuros arqueólogos e arqueólogas
estudarem a possibilidade uma reserva técnica pré-histórica para se datar no futuro se o que a Nied Guidon mais a equipe dela estudou, apontando datações para mais de 50 mil anos, é verdadeiro ou não, ou cabe discussões. Então, esse é uma reserva naquele local. Eu estou ali, de camisa branca, do lado esquerdo, e tem mais 2 colegas comigo da equipe, que a gente foi fazer esse trabalho de pesquisa em 2018. E é para que vocês tenham uma ideia. Eu tenho mais ou menos 1,80 m, então, para vocês terem uma ideia do tamanho do parque, do tamanho do sítio arqueológico, e aonde foi que eles pintaram. Eu estou de frente para uma série de pinturas ali. Então, vocês têm uma ideia de como foi essa produção. Às vezes tiveram que subir em escadas, ou um sobre o outro, para poder fazer as pinturas, dependendo do tempo, do período que foram feitas. Então, pedi para a Érica passar para o próximo slide. Esses vestígios arqueológicos o que são vestígios arqueológicos, né? Alguém poderia perguntar. São objetos, estruturas ou quaisquer materiais que permitam aos arqueólogos ou arqueólogas conhecerem e estudarem civilizações ou animais antigos. E o que eu busco é estudar de alguma forma, a partir da arte rupestre, um pouco dessas, vamos dizer, civilizações antigas do Brasil. Então, por meio desses vestígios, é possível compreender como era determinado animal, pessoa ou coletivo, além de fazer a datação. A datação é feita, especialmente no caso do Parque Nacional da Capivara, pela equipe arqueológica, então, ou dos estudos arqueológicos. Então, eu não me preocupo com a datação, porque ela já é feita por outros. Então, me uso do trabalho dos arqueólogos ou das arqueólogas, por exemplo, para saber qual é a datação. Mas, no meu caso específico, a preocupação é com a temática. Então, pedir para a Érica, por favor, passar para a próxima tela. Então, o que seria a arte rupestre, que é o que a gente se preocupa nesse momento, nessa apresentação? É um termo que denomina as representações artísticas pré-históricas, ou, no caso do Brasil, da história antiga do Brasil, realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas ou abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. Por que eu chamo a atenção dessa ao ar livre? Porque, por exemplo, em Roraima, há pintura rupestre em formações rochosas ao ar livre. E é uma curiosidade bastante interessante que, por exemplo, nenhuma tinta da Souvenir consegue resistir a mais de 10 mil anos. E a arte rupestre pintada em rochedos, batendo sol e água, há mais de 10 mil anos, por exemplo, em Roraima, está lá, firme e forte. Mas é uma brincadeira, porque a gente sabe que a tinta usada pelos nossos ancestrais na Serra da Capivara, ou então em outros lugares do país, nas rochas, a rocha ela é porosa, então ela chupa. Então não tem como realmente a tinta desfazer. Mas é uma brincadeira para que a gente saiba que, para a gente, por exemplo, tentar valorizar mais, no caso do Brasil, aquilo que foi produzido muito tempo antes de nós. Pedir para a Érica, por favor, passar para o próximo slide. Então, a arte rupestre, ela tem algumas subdivisões, né? Então, em especial, 2 grupos, que é a pintura, eu sou dedicado às pinturas, que é feita com pigmentos, e tem a gravura rupestre, que são imagens gravadas de forma de incisões na própria rocha. Então, tem picoteamento, tem lascamento, tem outras formas de gravar que não sejam a pintura. Eu me dedico exclusivamente às pinturas. Por isso que eu deixei aqui em vermelho, que é onde eu me preocupo mais, onde eu me dedico. Então, pedi para a Érica, por favor, passar para o próximo slide. Então, quais seriam os materiais? Uma outra pergunta seria, por exemplo, quais seriam os materiais usados para a confecção das pinturas rupestres, né? Então, as tintas eram feitas de restos de carvão. Então, restos de carvão, provavelmente, são as pinturas de cor preta. Pigmentos de plantas e de terra misturados ao sangue animal, podendo ser de humanos, e inclusive também menstruação feminina pode ter sido usada. Então, com o pincel, esses nossos ancestrais utilizavam ossos
e pelos de animais ou mesmo as próprias mãos, o dedo, para fazer essas pinturas. Então, esses são alguns detalhes que já foram levantados, as possibilidades de como foram feitas as pinturas. Então, vou pedir para a Érica, por favor, passar para a próxima tela. Então, aqui é um outro exemplo de um sítio arqueológico na Serra da Capivara, e com pinturas rupestres. Esse, vocês podem notar aí a divisa que existe ali de madeira, está pintada de preta, né? Ali é para que a gente fique atrás dessa divisa para poder fazer as fotos, mas saibam e tenham certeza que ali há muitas imagens rupestres que a gente fez fotografia, que eu usei essa distância para que vocês saibam como é um sítio, qual o tamanho. Então, essa divisória de madeira tem mais ou menos 1 metro. Então, acima disso é onde a gente faz as fotos. Então, pedir para a Érica, por favor, passar para a próxima. Aqui é um outro exemplo de sítio arqueológico. Então, se vocês forçarem um pouquinho, vocês vão observar que já dá para ver pinturas aí. Esse é um outro sítio preparado para visitação turística. Então, quem for como turista pode conhecer um sítio. Érica, caiu aqui a minha ligação, vou continuar por esse, tá? Estão me ouvindo bem por aí? Estão me ouvindo bem, todo mundo? Agora estou ouvindo. Sim. Então, eu vou continuar por aqui, por algum motivo, onde eu estava, caiu. Eu sugeri como roteiro para a nossa conversa sobre a diversidade sexual, dar conta de apresentar imagens sobre essas temáticas. Então, a sexualidade feminina e masculina, relacionamento entre pessoas de mesmo sexo, pedofilia, zoofilia, violência de gênero e sexo grupal. Esses temas, de alguma forma, eu tentarei mostrar para vocês aos poucos, com algumas cenas nos próximos slides. Então, pedir para a Érica, por favor, para o próximo slide. Esse aqui é onde aparece a representação do que os pesquisadores chamam do que são as mulheres. Então, é bem claro nessa imagem, 2 mulheres, a partir do que eu vou lhes contar. A primeira, do lado esquerdo, a descrição dela, que tem um semicírculo embaixo, é o que os pesquisadores que estão lá há muito tempo indicam como sendo uma das formas retratadas da pintura rupestre que representam as mulheres. E a outra, do lado direito, a outra imagem do lado direito, sempre quando tem os braços para trás, então as duas estão com os braços para trás, sendo que a segunda, do lado direito, está com os 2 braços para trás. Então, quando está com os braços para trás e tem essa saliência a mais nas nádegas, é sinal de que é mulher, sinal de que é uma representação do feminino. Então, essa é a representação do feminino para que a gente saiba daqui para frente, em outras cenas, por que é que eu vou tratar como sendo masculino ou feminino. Então, pedi para a Érica e para a próxima cena. Então, aqui é a representação dos falos, um pouco do que eu trabalhei com o professor Pedro Paulo Funari no pós-doc que eu fiz na Unicamp, que foi só sobre os falos. Então, naquele momento, a gente não se preocupou, eu e o professor Funari, com outras temáticas que não fossem os falos. Então, todas as cenas de falos que a gente encontrou, a gente foi transformando em artigos, em publicações, em livros, para que fosse divulgado. Então, para que vocês saibam, na primeira cena anterior, a gente mostrou a representação feminina, e aqui, para ficar claro como é que podem ser encontradas as representações masculinas, ou o que foi dito como sendo representação masculina. Inclusive, esses estão com os falos eretos. Vou pedir para
passar para a próxima, porque é uma outra representação de falo. Nessas duas imagens maiores, é possível notar os falos. Aqui eles não estão com os falos eretos, mas estão com a representação dos falos. É a representação dos falos, não necessariamente masculina, porque a gente tem estudado muito a Judith Butler e o pessoal do queer, e a gente tem notado que pode ser realmente uma representação do falo, e não necessariamente do masculino. Pode ser que não fossem, pode ser que não representassem homens, mas representassem mulheres com falo. Então é possível que fosse isso. Mas, de toda forma, é a representação do falo mais uma vez, dos falos mais uma vez, para que a gente saiba as possibilidades e as recorrências. Inclusive, quando a gente fez o trabalho, eu e o Funari, a gente encontrou uma recorrência muito grande de cenas fálicas. Então, pedi para a Érica, para a próxima, isso. Aqui é interessante essa imagem, eu gosto bastante de mostrá-la pelo seguinte: além das pessoas com falo, nessa imagem, apresentarem os falos, elas também têm essa presença de uma espécie de cocar, tem um diferencial na cabeça dessas pessoas. É importante que vocês observem que a primeira representação do lado esquerdo, ela tem um semicírculo embaixo. Aí o próximo já é uma representação com falo e com essa vamos dizer, esse cocar em cima da cabeça, esse diferencial na cabeça. A próxima já é uma outra com um semicírculo embaixo. Então, demonstrando para nós que as mulheres, as representações femininas, nesse caso, não estão usando esse atributo, esse atributo na cabeça. Se você continuar olhando, a quarta imagem, quem vem do lado esquerdo para o lado direito, ela também tem essa semicírculo, ou próximo disso, e a quinta tem, de novo, essa representação na cabeça e o falo. E isso acontece, tem mais essa diferença ainda para a próxima, que é a sexta da ponta esquerda para a direita, que também tem um semicírculo, só a última é que tem uma representação de alguém com falo, sem um cocar, esse diferencial na cabeça. Então, é importante a gente notar que, quando eles queriam pintar ou representar algo que lhes fosse interessante, eles faziam isso de forma a deixar bem claro como era. Então, é importante notar que não são todas as representações humanas com falos que têm, vamos dizer, o cocar. E, nesse caso, nessa imagem, nenhuma representação feminina tem cocar. Então, pedir para a Érica, por favor, passar para o próximo slide. Aqui já é uma representação bastante interessante, porque é em torno de uma imagem de árvore, e essa imagem de árvore é algo que a gente tem. Eu não lembro se o Funari participou de algum texto com árvore, mas Funari e quem está nos assistindo, a gente tem escrito há pouco tempo também trabalhos sobre meio ambiente e sobre, especialmente, árvores, né, na representação rupestre. E essa é muito significativa, porque, além de ter a árvore, ela é a que tem o maior número de representações humanas pintadas no seu entorno. E todas elas têm falos. Então, ou todas elas, ou quase todas elas, a maioria das representações humanas em volta dessa árvore tem falos. Isso pode significar uma série de motivos interpretativos, mas o importante é que a gente saiba que isso também tem recorrência da árvore, das representações de plantas ou de árvores, e com humanos no seu entorno, sendo que essa é a que tem mais conhecida, que tem mais representações humanas no seu entorno, e a maioria delas com falos à vista. Pedir para a Érica, por favor, passar para o próximo. Isso. Então, aqui, como a gente aprendeu lá no começo,
quando tem os braços virados para trás, costuma ser a representação feminina. E aqui ela tem os braços virados para trás e tem também um pouco, nas nádegas, um pouco aumentado. E o que os pintores, segundo o que eu estou imaginando já há algum tempo, quando eles fazem aqueles três risquinhos ali em cima, eles querem que a gente olhe mesmo para aquela cena. Então, ali já é uma representação da penetração, sendo que, nesse caso, aparecem três representações, três imagens de humanos masculinizados, com o seu falo ereto, e como a gente lembra, né, não necessariamente homens, mas masculinizados, porque estão com o seu falo, e nesse caso ereto, e talvez, especialmente, representando a penetração. E essa cena de penetração, ela tem bastante recorrência. A gente já fez trabalhos também apresentando algumas dessas recorrências. Nesse caso, eu me lembro do Funari. O Funari já dividiu muitos trabalhos comigo, para quem está nos ouvindo. Então, em alguns, e nesse caso, eu acho que dividiu mais de um. Pedir para a Érica, por favor, passar para o próximo. Então, aqui é uma outra cena de penetração. E nessa cena, o que tem de interessante é que a penetração ocorre com a presença de animais por perto, sabe? Então, não devia ter estranhamento, não devia deixar de acontecer esse tipo de relação, a relação sexual, independente de ter animais por perto. Porque no que eu tenho observado, eu faço a pesquisa na Serra da Capivara desde 96. Eu frequento sítios arqueológicos. Então, eu estive lá em 96, depois em 2003, 2004, 2005, 2006, voltei em 2011, depois eu voltei em 2013 e 2018. Então, em todas essas campanhas que eu estive lá, eu fui a uns 400 sítios arqueológicos, algo em torno disso. Mais outros que eu conheci no laboratório digital da Fundam. Então, o que a gente consegue tirar disso, dessas visitas, é que, muito provavelmente, eles pintavam o que eles viam, sabe? Então, não há um estranhamento em que acontecesse cenas da relação sexual humana, que é uma dimensão da nossa vida muito importante, por vários motivos. Então, existe essa possibilidade grande de que aconteciam relações sexuais, mesmo com a presença próxima de animais. É importante ficar com isso, com essa dimensão, com essa relação humana com outros animais para as próximas cenas. Então, pedi para... antes de... Eu pedi, desculpa, Érica, isso. Antes de ir para a próxima cena, observar que a representação feminina é a do meio, tá? Existem 3 representações humanas, a do meio é a feminina. Você pode observar que é ela que está com as nádegas mais expostas, ampliadas. E o de baixo que está com o falo ereto preparado para a penetração. Então, agora, pedir para a Érica, por favor, isso. Então, aqui é uma cena, mais uma vez, que tem a presença de humanos, tem a presença de animais, e a relação sexual, a penetração, está nessa do lado esquerdo, aliás, do lado direito. Observa essa bem do lado direito, onde tem uma representação feminina com os 2 braços para cima, e toda a imagem está toda completa, e do lado, onde ela não está completa, a imagem é a representação do masculino. Então, aí acontece a penetração e, novamente, tem a proximidade de animais por perto. Pedir para a Érica, por favor, isso. Então, essa aqui é uma representação clássica da penetração, da representação masculina fálica ereta, da representação feminina mais nítida que a gente tem, que os pesquisadores
e pesquisadoras da região mais indicam como sendo do feminino, que é com semicírculo, com as pernas abertas, e ela está de costas com as mãos, com os dois braços, né, para trás. É a representação mais clássica, vamos dizer assim, do que é a penetração, do que é o masculino e o feminino, e é uma cena bastante contundente. Então, pedir para... para quem quiser saber, essa cena ela é bem pequenininha, tá? Não é grande, é pequenininha. É coisa de 10 centímetros, 15 centímetros. Pedir para a Érica, por favor, a próxima cena. Aqui é uma outra representação clássica da penetração, e a representação rupestre de cima é que é a representação feminina, que está com os dois braços para trás e com as pernas abertas. E o falo é que está com a representação antropomorfa de baixo. Então, é mais uma representação bem contundente, clara, da penetração que a gente pode encontrar na Serra da Capivara. Pedir para a Érica, por favor, para a próxima cena. Tome aqui um golinho de água. Como eu estava falando naquelas duas cenas anteriores, da proximidade da penetração com animais ou com outros humanos, aqui a gente pode ver que a penetração é essa do lado esquerdo abaixo. Tá? Aí onde você vê a representação feminina naquela posição com as mãos e o joelho dobrados, né? Com os braços e joelho dobrados, e está acontecendo a penetração daqui com o falo com aquele outro do lado esquerdo, e a gente pode ver ali um buraquinho que pode ser o semicírculo, mas de toda forma, e é importante notar também que há um Vzinho em cima da mulher, porque muito provavelmente eles queriam que você observasse ali, com vontade. E sobre essa cena, a gente encontra uma atividade corriqueira humana, a gente não faz ideia de qual seja, pode ser uma brincadeira, pode ser um cerimonial, e também a presença de animais encontrados na serra naquele período, em alguns desses animais são encontrados até hoje. Pode ser que seja uma ema, pode ser que seja uma ave corriqueira da região. Sobre esses servídeos, a gente tem também publicado já. Já publicamos artigos, e para quem está nos ouvindo, publicamos textos especialmente sobre animais. Pedir para a Érica, por favor, passar para a próxima tela. Aqui, eu gostaria que vocês observassem bem a possibilidade de que da importância da preocupação com a gravidez. Né? Porque se foi pintada, é porque existia algum tipo de importância, relevância, interesse, e então é possível que essa cena representasse a gravidez. Lembra-se que nas outras cenas da representação feminina, e observe que essa do lado esquerdo está com os braços para trás, então a possibilidade de ela representar um feminino é grande. E ela, nesse caso, está com vamos dizer assim, a protuberância na região da barriga, onde, muito provavelmente, aponte para essa questão da gravidez. E ali por perto tem uma outra representação humana. Nesse caso, não se preocuparam necessariamente em mostrar qual é a sua genitália para apontar se é masculino ou feminino. Isso também eu acho bastante interessante. Nem sempre os pintores e pintoras, que veja bem, podem ter sido pintoras. Ninguém sabe aqui se foram só pintores ou se foram só pintoras. Podem ter sido pintores e pintoras. É preciso lembrar isso. Então, o importante lembrar e dizer aqui para vocês que estão nos acompanhando que a maioria das representações humanas não tem a genitália. Isso é importante saber. Então, pode ser que a preocupação deles em apresentar genitálias, em alguns casos, é porque precisava demonstrar aquilo que estava acontecendo, ou que iria acontecer, ou quem era. Então, nem sempre isso acontece, de
da presença genitálica. Então, a maioria das representações antropomorfas nas pinturas da Serra da Capivara não tem a genitália. Então, pedi para a Érica, por favor, ir para a próxima cena. Então, lembrando da cena anterior, que é a da representação da gravidez, aqui já é a representação do parto. E é importante notar nessa cena que pode ser que eles contaram uma história, começando pela primeira representação do lado esquerdo, onde há um humano com uma representação humana com o falo não ereto, depois há uma representação humana logo em seguida da penetração, né? Então falo ereto e penetração, e já a terceira pintura, representação, é do parto. Como é que é o parto? Então o parto é uma representação feminina já com a gravidez bem avançada, onde o primeiro do lado direito empurra a barriga dessa representação feminina, o que está agachado, dá para ver que ele tem uma representação masculina, que ele tem falo, ele é o que, de alguma forma, vai ser o receptor dessa criança, nesse parto, e há uma terceira representação, que é empurrando as costas dessa representação feminina. Com isso, estica a barriga, facilitando, de alguma forma, o parto. Então, esse parto ele é em pé. Se a gente for investigar etnograficamente, há muitas etnias brasileiras que fazem o parto em pé, inclusive na América do Sul. Então, não é estranho que isso tenha acontecido, se repetido e tenha sido pintado por esses nossos ancestrais. Então, pedi para a Érica para a próxima cena. Aqui a gente fez uma vetorização dessa cena para ficar mais claro só aquele pedacinho do parto. Então, agora fica mais nítido como é que pode ter sido e como é que é a cena na vetorização. Vetorização é isso. É quando a gente transforma o que está pintado nas rochas, às vezes com preto, às vezes com vermelho. Eu gosto bastante com vermelho. Nesse caso aqui está em preto, para que a gente consiga ter uma nitidez maior do que foi representado ali na rocha. Pedir para a Érica, por favor. Isso. Então, veja bem todos vocês que estão nos acompanhando. Na primeira cena, a gente mostrou, eu aqui, uma cena algumas cenas atrás, de uma representação da gravidez, depois do parto. Essas crianças que nasceram precisariam de amamentação. Então, aqui é importante, interessante observar que eles se preocuparam com isso também. Aqui a gente pode encontrar uma primeira cena de amamentação, e inclusive com animais por perto. É sempre bom essa observação dos animais por perto, para que a gente também valorize isso desses nossos ancestrais, das primeiras etnias e das etnias contemporâneas no Brasil, dos povos originários, e também a nossa, porque a gente gosta bastante de ter animais domésticos e a gente tem boa relação, uma parte de nós, né? Boa relação com os animais e procuramos ver essa importância. Então, isso já é uma relação muito ancestral, inclusive, no Brasil. Então, olha só, a representação mais à direita é do feminino em uma amamentação. Para ficar mais claro, as cenas de amamentação, eu me uso de uma outra, pedir para a Érica, por favor, passar para a próxima. Então, aqui vocês encontram uma outra cena de possível amamentação, de cuidados com as crianças. Então, aí é onde a gente encontra uma representação antropomorfa bem maior do que a que está no meio. As duas são bem maiores do que a que está no meio. Então, existe a possibilidade dessa que está no meio estar recebendo cuidados, inclusive ser a amamentação. Pedir para isso. Então, eu gostaria que vocês observassem agora que houve uma recorrência só desse tema de amamentação. Então, são 3 em seguida. Então, a gente começou com a gravidez, parto e amamentação. Então, se a gente quisesse tratar só da questão
da multiplicação humana e como que isso acontece, existiria essa possibilidade. Existe essa possibilidade de mais um recorte, sabe, Funari? Mais um recorte de pesquisa. Então, aqui é mais uma cena que é possível a gente chegar a imaginar que seja cuidados com as crianças, ou, no caso, a amamentação da representação feminina para essa criança. Então, pedir para isso. Então, aqui, como eu já vinha falando dessa história do cuidados, então pode ser que todas essas cenas, sabe, Funari, quem está nos ouvindo, a partir da gravidez até aqui, todas essas cenas podem servir para um trabalho de pesquisa voltado aos cuidados para com crianças, para com a infância, para preocupação com isso. E mostrar que essa preocupação existe há muito tempo no nosso território, o que a gente convencionou hoje chamar de Brasil. Então, aqui, duas representações, a da ponta direita e da ponta esquerda, vamos dizer, representam os cuidados com esse antropomorfo menor, que a gente, graças ao tamanho muito menor que os outros, pode ser considerado uma criança e pode ser tirado daí uma preocupação desses humanos com a criança, com a continuidade da espécie, vamos dizer assim. Então, isso eu pedi para a Érica aqui, por favor, para a próxima cena. Aqui começam a aparecer um outro trabalho que eu fiz, depois que eu fiz um pós-doc com o Funari, eu fiz um pós-doc no Departamento de Cultura e Sociedade, na Federal da Bahia, e lá foi sobre as relações entre pessoas de mesmo sexo nas pinturas rupestres. Eu acho que o Funari chegou a participar de alguma publicação dessa comigo, e com outros colegas. Então, aqui é uma das cenas que a gente tem analisado com essa possibilidade, onde as duas representações humanas, antropomórficas, elas têm falos. Então, pode ser uma representação, elas estão de mão dadas, né? Pode ser uma representação de relações sociais, não necessariamente sexuais, mas de boas relações sociais entre esses humanos. Então, vamos para a próxima cena, por favor. Aqui, novamente, elas aparecem representação de dois humanos, muito provavelmente em busca da caça. Ali dá para ver até uma marcação nossa do tamanho dessa imagem, algo em torno de 15, 20 centímetros. E as duas representações humanas estão com falos eretos de mãos dadas. Para a gente também pensar nessa possibilidade das relações sociais ainda, não necessariamente sexuais, mas vamos ver mais cenas. Pedir para a Érica passar para frente. Já nessa cena, no centro dela, sobre a nossa medição da internacional, apresenta lá uns 10 centímetros, a gente consegue notar que os humanos representados, todos três têm falos, estão de frente um para o outro, se abraçando, então de falos eretos. Então pode ser que seja indicação de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Pode ser que indique. Pedir para a Érica, por favor, passar para a próxima cena. Já essa cena fica muito mais difícil de não chegar a essa conclusão, porque aqui há a penetração, ou a representação da penetração entre dois antropomorfos com falos. Então, do lado esquerdo, o primeiro está com o falo ereto e penetrando nas vias anais do segundo, do lado direito, que também tem falo, como a gente pode observar na frente. Então, essa cena ela é bastante contundente para, inclusive, Funari, e quem está nos ouvindo. O supervisor de pós-doc esteve comigo nas análises desse levantamento presencialmente. Ele é um especialista em
teoria queer, em relações homoafetivas, e ele esteve lá com a gente no sítio arqueológico, em 2018, na pesquisa. Então, é importante e bacana a gente ter a ideia de que, por exemplo, essa cena pode ser uma representação bastante diferenciada das que a gente está acostumada, porque ela apresenta essa penetração entre pessoas do mesmo sexo. E um interessante desse sítio é que é o Boqueirão da Pedra Furada. Essa cena está no principal sítio arqueológico mais visitado, mais conhecido, mas essa cena ela ainda é pouco divulgada, por algum motivo que a gente precisa pensar depois. Mas essa cena ela é pouco divulgada e a gente teve lá e fez essa fotografia. Então, ela pode representar a penetração, a relação sexual entre pessoas de mesmo sexo. Pedir para a Érica, por favor, para a próxima cena. Já aqui, eu gostaria que vocês se lembrassem daquela explicação inicial de que as representações femininas elas estão sempre com os braços para trás. Então, há uma recorrência dessa cena de que os pesquisadores têm chamado de costa a costa, mas elas são cenas onde as representações do feminino estão se encostando nas suas nádegas. Pode ser que seja relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, no caso, não masculino, no caso, representação do mesmo sexo de mulher, entre duas representantes do feminino. Então, pedir para a Érica, por favor, para outra cena, já que voltam com algumas representações dos falos, aquelas que a gente trabalhou com o Funari. Aqui são duas cenas que eu privilegiei, onde os 4 representantes estão com os falos aí, ou os 3 representantes com os falos eretos, sendo essa principal do meio, 2 com um falo de frente um para o outro. Então, pedir para a Érica, por favor, isso. Essa cena está num sítio arqueológico de muita dificuldade para pesquisa, não é possível chegar como turista, só chega lá de carro 4x4 e não é qualquer guia que leva. Então, essa cena é bastante importante, interessante, diferente e pouquíssimo divulgada. Mas essa cena não se encostam só as nádegas, encostam-se outras partes das genitálias do feminino. E é muito provável que as 2 representações humanas sejam do feminino. É importante que vocês observem que, nesse caso, essa representação do feminino, as 2, tem uma espécie de cocar, olha só que interessante, que a gente não tinha visto ainda. Então, pode ser que as 2 sejam representações do feminino e com esse atributo a mais na cabeça. É uma cena que a gente tem bastante dúvida e que a gente ainda vai se dedicar a fazer a vetorização. Mas tudo indica pelo guia, o guia que nos levou. É importante deixar isso também demarcado. O guia que nos levou nesse sítio, ele é um guia da época da conservação, da época da primeira equipe de conservação. Ele é um dos muitos guias que ajudou a encontrar a maior parte das cenas dos sítios arqueológicos. Então, os sítios arqueológicos têm nome de pessoas, às vezes, exatamente porque são as pessoas que ajudaram a encontrar esses sítios. A Agnès de Guidon, no começo dos anos 70, 80 e 90, incentivou, até com financeiramente, quem encontrasse o sítio ganhava uma recompensa. Então, eles procuraram muito. E esse menino, agora já é um homem que nos levou nesse sítio, ele tem conhecimento de conservação de pintura. Então, quando a gente foi a esse sítio, foi já com essa indicação de que, pela conservação, parecia que fossem duas representações do feminino, ou seja, aí são 2 mulheres, no caso, representação de mulheres, se encostando as genitálias uma na outra. Pode ser, então, que seja a relação sexual entre 2 mulheres. Pedir para a Érica, por favor, para a próxima cena. Então, aqui é um tema que a gente viu, Funari,
Pode ser que a gente lhe convide futuramente para dar um pitaco sobre pedofilia. A gente tem escrito aqui ou ali, ainda razoavelmente pouco, só entra essa história de pedofilia em algum texto sobre diversidade sexual, multiplicidade sexual, mas a gente ainda quer fazer um artigo pequeno que seja, só sobre pedofilia. E a gente coloca pedofilia entre aspas, eu no caso, porque pode não necessariamente ter sido o que a gente chama de pedofilia hoje. A pedofilia hoje é um termo muito recente, mas de qualquer forma pode ter acontecido a penetração, né, ou a representação da penetração entre uma pessoa, um humano já adulto e um outro ainda criança. Então é disso que se trata, de pensar que existiu essa possibilidade naquele período. Não é a gente fazer uma questão moral se está certo ou se está errado. O negócio é que foi pintado, e durante a minha fala aqui eu tenho acreditado que eles pintavam muito próximo daquilo que eles viam. Então existe essa possibilidade deles terem pintado não só sonhos, né, mas também aquilo que era da vida cotidiana muito próxima deles. Então pedi para a Érica, por favor, para a próxima cena, que é uma outra cena. Essa cena, então, é uma foto minha lá de 96. Então, para que vocês tenham ideia, eu falei que tive em 96. Essa aqui é uma remanescente do meu arquivo de 96. Eu estou todo orgulhoso, apesar de não ser uma foto, uma imagem que ficou muito boa, mas a cena que eu quero mostrar, interessante, principal, é essa central, onde aparece de novo a representação humana, mais para adulta, porque é grande, como eu falo, ereto, também grande, próximo de uma outra representação antropomórfica pequena, né, no caso, na comparação entre um e outro. Então, existe a possibilidade de ter acontecido, de eles terem representado uma relação sexual entre uma dupla desproporcional, muito desproporcional de tamanho. Então, pedi para a Érica, por favor, para a próxima cena. No começo, eu prometi para vocês que ia apresentar um golinho d'água. Cena da relação de zoofilia. Então, a gente já trabalhou isso em artigos, tem publicação sobre isso em português, inglês, parece que tem em espanhol também. Nossa, e essa cena é a mais contundente, temos outras, mas essa é a mais contundente, então resolvi de apresentar essa. Lembro que essa cena é pequena, tá? Coisa de 10 centímetros, 15 centímetros. A maioria das cenas apresentadas aqui são desse tamanho. E essa aqui é importante observar o seguinte: além de ela ser do que a gente chamou de zoofilia, o colega nosso, supervisor do pós-doc lá da Federal da Bahia, estava junto e ele observou que eu gostaria que vocês vissem as duas situações. A primeira de zoofilia, onde há penetração dessa representação humana do meio, com o seu falo. É pequenininho, mas aparece o falo. E ele, de alguma forma, tentando segurar esse animal. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, com a mão esquerda, ele segura o falo do outro que está atrás. Então, a gente pode ter, numa mesma cena, dupla representação de ações dos humanos daquele período, ou o que eles quiseram mostrar que poderia ter acontecido naquele período. Então, pedi para a Érica, por favor. No começo também, eu avisei a vocês que podia aparecer, ou que apareceria alguma cena que chamasse atenção por ser, entre aspas, o que a gente tem chamado hoje de violência de gênero. Por quê? Porque como a gente combinou lá no começo, a diferença entre o que as pesquisas, os pesquisadores e pesquisadoras têm nos apontado é que a representação feminina, eu gostaria que você observasse as duas representações que estão segurando esses cajados. As duas. As duas são representações do feminino. Elas estão segurando o cajado, mas elas estão sendo... Uma está sendo puxada pela cabeça, e com as nádegas
apresentando as nádegas. E com a penetração, fatalmente, por ser penetrada. Isso acontece também, isso acontece tanto na cena da esquerda quanto na cena da direita. Sendo que na cena da direita, além de estar sendo puxado pela cabeça, ainda existe a possibilidade daquele tacape ser usado para bater nessa pessoa. E tendo essa pessoa do meio, vamos dizer que a quinta representação humana é essa do meio, articulando o que fazer, como fazer. Então é possível que aí seja uma representação daquilo que a gente não gosta, não quer e não comunga, que hoje é a violência de gênero, que a gente discorda completamente. Mas ocorre, e não ocorre só hoje, ocorre, ou pode ter ocorrido em outros tempos, tanto que ficou, de alguma forma, registrado nas pinturas rupestres aí com mais de 6.000 anos. Então, essa é uma das pinturas. As pinturas que eu apresentei para vocês, segundo os arqueólogos, todas elas têm mais de 6.000 anos, e arqueólogos, estão num período entre 6.000 e 12.000 anos atrás. Nenhuma das que eu apresentei tem mais de 12.000 e nenhuma tem menos de 6.000. Então, elas estão todas nesse período. Pedir para a Érica, por favor, para a próxima cena. Aqui é uma cena do que a gente famosa, do que a gente tem chamado lá de sexo grupal. Então, eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Do lado esquerdo, os 3 primeiros antropomorfos, eles estão com os braços esticados. Mas olha a primeira dupla, com os pés para trás, que tem um Vzinho com um corte no meio apontando. Esse Vzinho com corte no meio apontando para esse primeiro antropomorfo com as pernas para trás, ele tem falo. E ele está na cena de penetração com a próxima, que tem as nádegas em protuberância. Assim vem o terceiro, já com falo ereto. Depois vem um quarto. Tudo isso na cena do meio, na cena central do meio. Vem uma quarta representação com as pernas abertas, com as nádegas para trás e pronta para ser penetrada pela quinto representação humana, com o falo ereto. Então, são 5 humanos representados ali, 2 na representação feminina e 3 no masculino, mas não esqueçam de que há outras representações humanas no entorno dessa cena. Então, a representação do sexo, o acontecimento do sexo grupal, que a gente chama aqui, é porque acontece sexo, acontece a penetração, né, representada aí, por mais de um casal ao mesmo tempo, em conexão com outros. É por isso que a gente, de alguma forma, vê nessa cena a representação do sexo grupal. Pedir para a Érica, por favor, para a próxima cena. Essa foi um pouco da equipe que esteve comigo na última vez que eu estive na Serra da Capivara, em 2018. Da ponta esquerda é o Mário, o guia, que está de branco, com as mãos nos bolsos. O próximo de branco é um dos fotógrafos, que é o Fernando. Depois é a Vanessa, que é fotógrafa também, e arqueóloga, estudante, fez mestrado lá na Univasf, e depois sou eu de laranja, e esse é o carro que acompanhou a gente nessas aventuras 4x4. E esse é um dos sítios que a gente ainda não tinha visto. Então, esse é mais um dos sítios daqueles que a gente, que é próximo, que é aberto para visitação de turismo, para os turistas. Pedir para a Érica ir para a próxima. Então, um beijo rupestre para todos. E pedir para a Érica ir para a próxima. Esse é o beijo rupestre, que também é a cena do evento. Então, muito obrigado pela possibilidade, pela oportunidade. E tomara que a gente desenvolva aí